Se você tem dificuldade no meio da repetição do supino, mais ou menos onde o seu cotovelo encontra a altura do seu torso, saiba que existe solução. Muito possivelmente, se você passa por essa situação, tem algumas determinadas fraquezas e amplitudes de movimento que precisam ser fortalecidas para você continuar o seu progresso. Muito se fala sobre a parte de baixo do supino, onde o peitoral está mais ativo, e na parte de cima, onde o tríceps está mais ativo. Mas o que acontece ali no meio? É meio a meio? Não é exatamente assim. Quando você está falando da amplitude do supino realizado da forma a levantar o máximo de carga possível, ou seja, o mais próximo do powerlift, peito estufado, escápula estabilizada, um arco da coluna torácica, não da lombar. O meio da amplitude é basicamente a transição de um domínio peitoral, domínio para tríceps. Principalmente quando você fala de altas porcentagens de carga. Quando você está trabalhando abaixo de 85%, é muito difícil de você fazer essa análise, porque a sua técnica muda. Pode não mudar no olho e no vídeo, mas as suas contrações musculares vão mudar e a proporção entre a sua ativação muscular vai mudar, tá? Então, isso vai valer principalmente para trabalho com cargas máximas ou próximo de máximo. O que vai fazer aquela barra que está começando a descer, né? Estou descendo o supino, a barra está indo em direção ao nosso externo, à nossa barriga. O que vai tirar ela dali e jogar de volta para o tríceps para você terminar a sua amplitude? São os ombros e o latíssimo. Quando você falha, ou quando você tem uma lerdeza muito grande no meio da amplitude de movimento, o caminho da sua barra está deficitário. Você não está conseguindo ter força o suficiente para fazer a transição de um domínio muscular para o outro. Isso ocorre lentidão. E se você não consegue produzir velocidade suficiente na parte inferior do seu exercício para explodir e passar o meio sem nem perceber, você não vai conseguir grindar, você não vai conseguir lutar esse meio, vai parecer que colocar a mão assim na barra e você não mexe e vai descer e cair no seu peito. Eu sei, porque é isso que acontece comigo. Então o que a gente precisa de trabalhar? A musculatura que mais atua durante essa amplitude de movimento. Novamente, ombro e latíssimo. Gabriel, o que ombro e latíssimo tem a ver com supino? Isso daqui, ó, controle de barra, tá? Se você desce mais, se você sobe mais, são esses dois grupos musculares. E se você nunca treinou eles e eles estão fracos, não quer dizer que eles não funcionam, não. Quer dizer que provavelmente tem alguma coisa compensando ou você tem algum problema de técnica. O que eu vejo acontecer muito é a pessoa começar a descer a barra e o ombro dela descolar. Porque a barra quer descer, quer ir pro seu peitoral, mas você não tem força para controlar. Então o seu ombro começa a desistir, você começa a separar as escápulas, dobrar as costas, de maneira com que a barra não desça, tá? Seu peito está afundando, mas a barra não desceu em direção à sua barriga, ela continua no alto. Isso acontece muito, tá? E, além disso, como eu falei, a barra frear muito no meio da amplitude de movimento. Então você treinar ombro, latíssimo e costas superiores também vão ajudar a controlar o caminho de sua barra e a transição de um grupo muscular dominante para o outro. Em segundo lugar, é o trabalho explosivo e o trabalho de pausa explosiva. O que isso quer dizer? Estático sobreposto por dinâmico. Estou falando de uma repetição que tem uma pausa completa, a barra tem que ficar totalmente estática e você vai explodir gerando uma aceleração. Quando eu treino com carga dura, eu gero aceleração muito pouco, porque a gente termina a repetição através da inércia. A gente só gera força suficiente a ponto de iniciar um movimento. O que termina é justamente a inércia do movimento. Você não faz força durante toda a amplitude de movimento. E se você quer continuar saindo do peito, fazendo força durante o meio, você precisa de uma resistência alternada, porque só ela vai proporcionar carga otimizada ou interessante o suficiente durante toda a amplitude de movimento. Se você só usa peso duro, quando você estiver no meio da amplitude e no final, as suas alavancas vão ser melhores para gerar mais força, que vai fazer com que, consequentemente, seu corpo fique preguiçoso e, por mais que esteja em uma posição melhor, gere menos força. Então, o que vai trabalhar mais numa pausa completa, sem resistência alternada, é peitoral. Por mais que você exploda, continua sendo peitoral. E como a gente quer trabalhar meio da amplitude, a gente precisa de uma resistência alternada. Isso pode ser feito utilizando elásticos ou correntes, ou os dois. Além disso, falando sobre estático sobreposto por dinâmico, além da pausa, a gente tem o floor press, o pin press, o dead bench, que são exercícios em que você é obrigado a parar totalmente a barra, tirar a tensão das costas do peitoral e explodir de novo gerando força. Isso feito sem resistência alternada, um floor press no chão, por exemplo, já vai ser interessante. Porque o fato de eu ter que parar e relaxar o peitoral vai justamente fazer o efeito oposto. Eu vou ser obrigado a gerar força a partir de uma posição em que o meu corpo não está em alavancas favoráveis para gerar um movimento. Isso vai fazer com que você seja obrigado a fazer força onde você geralmente não está acostumado a fazer, fortalecendo seus pontos fracos.
É claro que você não pode deixar de trabalhar a amplitude completa e a carga tradicional se esse é o seu objetivo, porque você só fica melhor naquilo que você pratica, tá? Mas isso não quer dizer que vai ser a maior parte do seu treino. Afinal de contas, a gente sabe que a carga para manutenção de força e hipertrofia é menor do que a carga para ganho. Então você pode fazer um pouco menos de supino tradicional e aumentar o seu volume de acessórios e a sua intensidade de acessórios, observando os princípios da força específica para aquele ganho que você quer ter. A gente falou de grupo muscular, a gente falou de amplitude de movimento, a gente falou de tipologia de força. Agora é só colocar tudo num treinamento de 2 a 3 vezes por semana, não desistir, porque adaptações de força vêm rápido, mas de hipertrofia vem devagar. E se você quer que os dois trabalhem juntos, se você quer que a sua nova musculatura que foi gerada ao longo de meses exerça força na amplitude de movimento adequada, você não pode desistir, você precisa de confiar no plano e seguir no caminho, que o sucesso é inevitável. Meu nome é Gabriel Martins Fitness, se você assistiu até aqui, muito obrigado.